Depoimentos exclusivos revelam novos detalhes sobre as acusações de abuso que são atribuídas ao filho do fundador das Casas Bahia. O documentário Saul Klein, Império do Abuso, que foi produzido pelo Universo e pelo MOV, estreia dia 29. O empresário de 68 anos é investigado pela polícia há 1 ano e meio. A troca de delegados do caso e a dificuldade para tomar o depoimento travam esse inquérito. Klein é acusado por 14 jovens de estupro, lesão corporal e transmissão de doença venérea, entre outros crimes também. 5 delas detalharam os abusos em depoimentos exclusivos aqui para o UOL. E a defesa de Saul lembra que o empresário atuava, afirma que o empresário atuava como sugar daddy, que é um termo que justamente designa homens mais velhos que têm o fetiche de sustentar financeiramente mulheres mais novas em troca de afeto e outras, e de relações sexuais. A gente está em contato neste momento aqui no All News, a gente chama a participar conosco os autores da reportagem de hoje, inclusive, que ajudaram também a fazer esse documentário, é uma grande equipe que faz esse documentário no UOL, mas a Camila Brandelise, que é editora assistente do Universa, o Pedro Lopes, que é repórter do UOL, e a colunista Maria Carolina Trevisan também estão todos aqui na tela conosco para a gente comentar sobre este caso. Olá, Camila, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Fabíola, para todo mundo que está assistindo também. Pedro, Carol, boa tarde. Olá, Pedro, boa tarde. Boa tarde, Fabíola, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente no UOL, Maria Carolina, Camila. Oi, Carol, boa tarde para você, bem-vinda mais uma vez. Oi, Fabíola, boa tarde, uma honra estar aqui podendo discutir com vocês um tema tão importante, um trabalho tão sério que foi feito agora. Coloca para mim na tela, eu queria abrir a reportagem aqui de novo da Camila e do Pedro, de hoje, que é a nossa manchete principal. Você sabe que eu li hoje, logo cedo, a gente estava com essa manchete já no UOL, Unha cortava por dentro. E aí eu falei, gente, o que isso significa? Eu vou jogar a bola para você, Camila. O que significa esse título? Por que esse título? Unha cortava por dentro. Por que você resolveu começar por aí? Olha, Fabíola, eu acho que o que a gente tem aí é um detalhe muito gráfico de uma violência, sabe? É uma situação ali que resumia, muito emblemático, resumiu muita coisa do que a gente ouviu na produção do documentário, nas entrevistas, Pedro e eu já estamos nisso, Pedro ainda há mais tempo, descobriu isso no final de 2020, aí em abril de 2021 a gente publicou as primeiras reportagens, então a gente vem tendo acesso a esses relatos há muito tempo. Quando a gente publicou em abril de 2021, ficou uma sensação de, ok, teve uma visibilidade, teve uma repercussão, mas poderia ser mais, sabe? Porque são coisas muito graves. E quando a gente fez esse documentário, foi até uma questão, a gente vai colocar tão explicitamente esses detalhes que elas estão dando, a gente ouviu elas falando esse tipo de coisa, E a decisão foi que sim, que a gente ia fazer isso, porque, primeiro, elas não têm que ter vergonha de nada, elas são vítimas de tudo que aconteceu, não há nada de sexual nisso, essa unha que elas falam é uma unha grande, dizem elas que ele não gostava de cortar, e quando ia ter algum contato sexual, as machucava, as lesionava nas partes íntimas. E eu acho que o ponto central é que é isso, não é sexo, não tem nada a ver com sexo, isso é um crime que elas estão denunciando. Eu acho que o Augusto foi muito preciso no que ele falou, a gente sempre tem que lembrar da presunção da inocência, isso é um fator essencial em todos os casos, em todas as denúncias e investigações, mas há uma questão aí de demora, de não se validar esses depoimentos dessas vítimas, que chocam a gente, pela demora, pela morosidade em levar esse caso adiante, um processo ainda há 1 ano e meio, numa fase inicial, um processo dessa gravidade, com esse número de denunciantes, são 14 meninas falando isso, e essa questão da unha foi algo que elas repetiram muitas vezes nas entrevistas que a gente fez no documentário, isso já estava nos depoimentos que a gente teve acesso no ano passado, mas aí quando está escrito é uma coisa, parece que quando a gente escuta, o Pedro também vai poder falar sobre isso, escutando essas meninas falando essas coisas, dá um incômodo, e a gente queria muito que as pessoas que tivessem acesso a esses relatos, assistissem ao documentário, lessem as matérias,
também tivessem esse incômodo, sabe? Uhum. Eu acho que essa foi o motivo principal, assim, de se chamar por isso, porque realmente é algo muito grave que está parado, né? Não está se dando a devida atenção para isso. Hoje a gente está com essa reportagem, trazendo um pouco dos depoimentos, né? Coloca aqui na tela para mim. Olha só, esse primeiro depoimento. Eu tinha 17 anos, uma mulher atrás de mim tirou meu vestido, me levou para o banheiro, me deu um tubo de xilocaína, me mandou agachar e introduzir o tubo no ânus. Fui para o quarto e ali ele começou tudo. Quando terminou, eu só chorava. Ele tem uma barriga enorme que pressiona, segura a gente. Ele foi colocando, forçando o sexo. Comecei a pedir para parar e ele não parava. Esse é o depoimento que abre e eu acho que traz um pouco do que a gente vai acompanhar na semana que vem, desse documentário, que são 3 episódios. E aí eu queria perguntar para o Pedro como é que foi esse processo de gravação, né, Pedro, do depoimento dessas vítimas. É um trabalho que tem que ser feito com muita delicadeza, muita dor. Como é que foi esse trabalho para ouvir essas pessoas, né, para conversar com elas, Pedro? Olha, o impacto de você estar sentado e ver essas meninas contarem esse relato é uma coisa devastadora. Eu acho que é praticamente impossível você assistir isso e conseguir se manter frio. A gente, né, muita gente chorou no estúdio, muita gente ficou mal por horas depois. Isso dá, assim, uma microdimensão para a gente imaginar o que foi viver isso para essas mulheres, né? Esse relato que abre a reportagem, ele é mais assustador ainda se a gente parar para pensar no contexto dele, né? Essa menina de 17 anos, ela tinha vindo de outro estado para São Paulo em busca de um emprego. O lugar onde isso aconteceu, para ela seria um teste para trabalhar como promotora para uma rede super famosa de varejo e uma entrevista profissional. E em coisa de 10, 15 minutos, a situação em torno dela virou para isso, né? Pro segundo relato, um estupro, uma violência sexual gravíssima. E mais do que o que elas viveram, ou tanto quanto o que elas viveram, essas entrevistas também permitiram que elas contassem um pouco para a gente o impacto que isso teve na vida delas, né, depois. E a gente viu vidas que foram destruídas, a gente viu meninas que não conseguem tirar da cabeça delas o que elas poderiam ter sido, o que elas poderiam ter se tornado se elas não tivessem passado por isso. Então, ouvi-las e entrevistá-las é um processo muito difícil, acho que é uma coisa que requer muita coragem também da parte delas, de vir e falar, e é muito pesado, é muito sofrimento para elas viver isso de novo, e claro, muitas vezes menos, é muito sofrimento também, quando a gente ouve, a gente sente muito essa dor. Ô Pedro, o documentário, os 3 episódios, estritamente os depoimentos de algumas vítimas, né? E tem também uma entrevista com um advogado, é isso? É o que a gente vai acompanhar nos 3 episódios, é isso? A gente tem entrevista com as vítimas, a gente tem entrevista com o advogado do Saul Klein, a gente tem entrevista com pessoas próximas, com um amigo também do Saul Klein, e a gente conversou também porque era um esquema, era muito grande, né? A gente está falando aqui de dezenas de mulheres que frequentavam as casas dele e passavam dias, semanas, tinha alimentação, transporte, tudo isso envolvido, então tinha uma equipe muito grande. A gente falou também com pessoas que estavam, né, em posição de chefia em todo esse esquema, que eram responsáveis por atrair as mulheres, por fazer esse falso processo seletivo, por cuidar da rotina delas lá dentro, por decidir quem ia subir para o quarto com o Saul Klein. Essas pessoas contaram para a gente em detalhes como elas conheceram o Saul, como a coisa funcionava, o que elas faziam. Não, a atuação das assistentes, né? Fiquei muito chocada num dos relatos, né? Que a menina chorava e a assistente passava a mão na cabeça dela, fala, calma, já vai acabar, calma.